Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, nesses tempos de pandemia, mas sempre ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e, claro, mexendo com todos. E, claro, também sempre ouvindo pessoas que têm histórias legais, pessoas que se reinventaram, histórias legais para compartilhar conosco. E que história legal a gente vai conhecer agora. Sabe aquele cara que é necessário para o mundo? O cara que não fica sentado esperando, faz as coisas acontecerem, apesar da pouca idade. Pois é, não à toa ele foi considerado pelo Fórum Econômico Social um dos jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Olha só, eu estou falando do Eduardo Lira, ou Edu Lira, um dos nomes mais influentes do terceiro setor no Brasil e que desde 2013 está à frente da Gerando Falcões, uma organização social que leva esporte, cultura, qualificação profissional para jovens e adultos de diversas comunidades carentes, não só de São Paulo, mas de várias partes do país. Pô, Edu, muito legal te receber aqui, cara. Muito interessante a tua história, te acompanho já há um tempo. O legal é que o mundo parou, mas você não parou, né? Você continua atuando. Acho que mais do que nunca esse é um momento que requer muita atitude, né? A ONG que você dirige, fundou, está tendo um papel fundamental para tentar levar um pouco mais de conforto também para esses rincões aí do Brasil. Você que tem uma história muito interessante. Obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Patrick, é um prazer estar com você. Parabéns pelo programa, pela audiência que você conseguiu construir, pela sua capacidade de comunicação e de contar tão boas histórias. Tá aqui na Jovem Pan, melhor ainda, com toda essa história da mídia, de comunicação que esse veículo tão importante tem. Patrick, quando a crise chegou no Brasil, especialmente do Covid, nós ficamos demasiadamente preocupados com, além do grupo de risco que o governo federal anunciou, o grupo de risco social, que são famílias que vivem em favelas, numa situação de extrema vulnerabilidade humana. Quase 50% da população de favela são trabalhadores autônomos, manicure, pedicure, o pedreiro, eletricista. Dado isso, essas pessoas também não têm uma renda, uma poupança, ou debaixo do colchão, onde quiser botar, não tem dinheiro guardado. Então, a pessoa entra numa situação de desespero total. Quando a gente enxergou esse quadro, nós falamos, nós precisamos tomar uma iniciativa, precisamos mover. E nós voltamos para dentro da Gerando Falcões e olhamos para um dos nossos princípios, que é o Tamo Junto. E o Tamo Junto coloca o público que nós atendemos no centro das nossas decisões. E por conta deles, e de ser a nossa essência, nós decidimos criar uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não. Subimos em todas as nossas plataformas digitais, no site gerandofalcões.com, e nesses 3 meses nós já mobilizamos mais de 18 milhões de reais, vindo de quase 19 mil doadores em 10 países diferentes, entre Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, Inglaterra, entre outros países. E com isso nós já alimentamos quase 300 mil pessoas em quase 400 favelas, Patrick. Então, um trabalho de fôlego, de energia, mas que a gente está muito feliz por alimentar tanta gente. E vamos falar bastante desse trabalho que você faz, mas acho que era legal a gente, até para trazer todo mundo aqui, quem está nos assistindo e também nos ouvindo, conhecer um pouco a sua história, cara. Eu até falei aqui, no início, você tem um poder de ação desde muito jovem, né? Você saiu dos bairros mais simples aqui desse país, você tem uma história rica. Conta um pouquinho rapidamente aqui para os nossos ouvintes, para entenderem um pouquinho quem é, e depois vamos falar desse trabalho, dessa atuação, que eu sei que você não para, só deu uma interrompida aí no trabalho para bater esse papo com a gente. Fala lá, cara, conta a sua história. Patrick, obrigado pelo carinho com a minha história e a oportunidade. Eu nasci dentro de um barraco, numa favela, em Guarulhos, São Paulo. Eu morava num barraco de chão de terra batida. Meus pais não tinham grana para mim comprar um berço para dormir e me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida, Patrick.
E meu pai acabou ingressando no mundo do crime, foi preso, indiciado por roubar banco. E eu cresci visitando meu pai até os meus 7 anos num presídio e vendo minha mãe, minha heroína, sendo revistada nua na minha frente durante as visitas ao meu pai. E aquilo tudo me machucava muito e tentava me jogar para baixo e dizer que eu não podia. Por outro lado, apesar de toda a dor, constrangimento e crise social que eu nasci, eu tive dentro do meu barraco uma grande inspiração, minha preta, minha heroína, minha mãe, Dona Maria Gorete de Brito Lira, uma diarista que estudou até a 6ª série e me criou limpando casas no centro de São Paulo. Mas quando minha mãe voltava para o barraco, todo dia ela olhava nos meus olhos e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser na vida. Você pode o mundo e você pode tudo. E aquilo mudou meu padrão mental, minha forma de enxergar a vida, o mundo. E por conta disso eu fui para a universidade, não me informei, mas me eduquei e estou me educando a vida inteira até hoje. Escrevi um livro chamado Jovens Falcões, publiquei de forma independente, montei um time com 30 jovens na favela, treinei todo mundo e a gente vendia o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5.000 livros e eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões. Gerando Falcões cresceu, deixou de ser uma ONG na favela, viramos uma rede de ONGs no país inteiro e eu fui nomeado um dos jovens brasileiros que podem ajudar a mudar o mundo pelo Fórum Econômico Mundial, saí na lista da Forbes entre os jovens mais influentes do país, Homem do Ano pela JQ, fui dar palestra lá em Harvard e, o mais importante, encontrei o meu caminho que prova que o jovem pobre de favela, preto, também pode. É possível, é difícil, mas é possível. Não, pô, sem dúvida a tua história é inspiradora em vários aspectos. Você falou de Harvard, né? Você tem, já a partir da criação ali em 2013 da Gerando Falcões, você também tem uma amizade hoje com o Paulo Lemann, né? Que é um dos empresários mais ricos do mundo, né? Uns caras do Brasil com certeza, um dos caras mais influentes. Você criou uma relação muito legal com ele também, com outras organizações que hoje ajudam a Gerando Falcões a levar, a propagar, né, essas ações. Acho que é fundamental nesse momento e é inspirador nesse aspecto, né? A gente fala muito aqui, viu Edu, no programa sobre propósito, cara. É muito interessante isso. Você desde pequeno, né? Você foi lá, você escreveu, imprimiu, não ficou esperando as coisas acontecerem. Eu acho que tem um movimento seu aí que é inspirador também, né, cara? De acontecer, como eu disse no início, e que gerou tudo isso. E eu citei o Paulo Lemann porque eu sei da sua relação com ele. Você falou em Harvard, né? Eu vi certa vez que você falou assim: eu fui para Harvard e eu trouxe o Lemann para favela, né? Quer dizer, essa troca entre vocês. Fala um pouco disso, cara. Patrick, o Lemann, a gente tem uma relação carregada de propósito, né? Como eu disse, ele me levou para Harvard para fazer um curso e eu levei o Lemann para a favela, a filha do Lemann, Lara Lemann, para o presídio, para conhecer. Nós temos uma relação de impacto social, de tentar transformar as favelas do país através da educação, apostando em formação de líderes, que é o que a Gerando Falcões faz, desenvolve líderes para que esses líderes possam oferecer programas de impacto e mudar a vida de crianças e de jovens na ponta e eliminar a miséria social da vida delas. Aprendo muito com o Jorge, ele me ensinou muito sobre gestão, sobre sonho grande, sobre correr atrás, sobre imaginar um futuro diferente e suar muito e nunca desistir, que você chega lá. Ele, sem sombra de dúvida, é uma inspiração, é um mentor, é também um amigo e uma das pessoas que eu mais respeito e admiro. E o que é, quando você fala de propósito, né? O que é a atitude de cada um e o que é necessário também no entorno, cara? Você estuda muito, você
Você é um cara que se debruça. Estou vendo até de fundo aí uma biblioteca, não sei se você está na sua casa, no seu escritório, enfim. A leitura, a educação, ela é transformadora nesse aspecto, né? Fala um pouquinho dessa importância e como as nossas atitudes também são importantes diante de tudo, né, para o nosso desenvolvimento pessoal, cara. Aqui na Gerando Falcões a gente é uma organização super empreendedora, então o empreendedor ele consegue ver até aquela curva. Quando chega na curva, aí ele consegue enxergar o que tem do outro lado. Então ele está sempre descobrindo coisas novas. Para ele saber o que tem do outro lado, ele tem que arriscar e ir até aquela curva. Então é um aprendizado constante. Você fica bom em uma coisa, mas as empresas hoje estão morrendo exatamente por ser muito boa em uma coisa e querer fazer aquilo pela vida inteira e não querer fazer coisas diferentes. A gente está sempre mudando, então trabalha com inovação, bota squad, bota dados, começa a fazer coisas novas e diferentes. Aqui a gente acredita que a mente é igual paraquedas, só funciona se estiver aberta e aprendendo através dos livros, aprendendo através das trocas, aprendendo através das experiências e fundamentalmente também, Patrick, aprendendo através dos pequenos erros. A gente acredita muito no fracasso bem-sucedido, que você tenta fazer coisas, você erra, mas aprende com isso, torna isso um documento dentro da ONG, da empresa social, faz todo mundo aprender e esses aprendizados vai fazer a gente ser vitoriosos, nós sermos vitoriosos em novos projetos. E o que a gente vai aprender, Edu? Vamos entrar um pouquinho nesse momento do mundo, cara, com essa pandemia, né? Eu costumo dizer e falo bastante aqui que o mundo está no vestiário, né? Para ver que bola que vai jogar no segundo tempo, né? Enfim, o que a gente pode aprender, cara, com esse momento em que está todo mundo mexido de alguma maneira, né? Não é uma questão que acontece com uma nação, é o mundo todo, o planeta todo, cada um com seus graus de dificuldade, mas enfim, todos enfrentando. Na sua visão, o que a gente vai aprender e qual que é a grande mensagem disso, cara? Eu acho que, sabe quando, Patrick, a indústria percebe que um carro está com um problema, uma linha está com um problema, ela manda uma carta para o dono convidando para fazer um recall. O Covid-19 mandou uma carta para todos os brasileiros, para os brasileiros fazerem um recall do seu conhecimento, atualizar o conhecimento. Então o brasileiro ouvia empreendedor social, dono de ONG, falando que não tinha saneamento básico nas favelas e achava que era discurso. Hoje todo mundo percebeu que é real, não é mentira. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico, mais de 20 milhões de lares no Brasil não têm acesso à internet, quase 14 milhões de pessoas vivem em favelas, numa situação de extrema vulnerabilidade e pobreza. Então o brasileiro teve o seu conhecimento atualizado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o recado que o Covid passa para as pessoas é mais você e menos eu, menos você e mais nós. Pensar mais em nós do que tanto em mim próprio. Acho que o que está provado é que as pessoas não precisam de tanto para viver. E a desigualdade no Brasil está escancarada. O que está provado também é que o Brasil ainda é um país racista. A gente viu tantas movimentações e a pauta está bem aquecida. Então, todos os temas estão colocados. A outra mostra é o quanto a política ainda, as pessoas têm um ódio aflorado e não conseguem sentar para conversar e resolver os problemas de forma pragmática. A pergunta o tema central é, alguns brasileiros vão voltar ao normal, só que o normal que era o nosso problema. Outras pessoas vão aprender com tudo isso e vão dar passo para frente e entender que precisamos ter uma cabeça de longo prazo, precisamos de gente pragmática nos postos de tomada de decisão, precisamos de engajamento social com o terceiro setor, precisamos fazer coisas realmente grandes para mudar o Brasil. E você acha, você falou gostei dessa palavra do recall, né? É claro que sempre uma decisão pessoal, né? Cada um se depara com o problema e toma suas atitudes, se transforma ou não. Agora, é muito importante também, Edu, e eu queria te ouvir, cara, você que lida com muitos empresários, fazem parte também ajudam a organização de uma maneira como um todo.
Você acha que a nossa elite, cara, esses caras que mandam, que têm um poder econômico muito maior, você vê uma possibilidade de mudança de cima, cara? Eu queria, sinceramente, te ouvir, por todo o relacionamento que você tem, enfim, eu sei que tem gente muito boa, mas para a gente fazer talvez essa mudança que você fala, tentar diminuir, né, essa desigualdade gigantesca que é a nossa, acho que mais do que ninguém vai passar por essa mudança de quem vem lá de cima, né, de quem detém o poder econômico, para olhar as coisas de uma outra maneira. O que você acha, cara? Eu acho que, como todo grupo, você não pode generalizar. Nós temos ricos e bilionários que são completamente descompromissados com o país e sem sensibilidade social, e temos ricos bilionários que são imensamente comprometidos com uma agenda de longo prazo e que não pensam somente no seu próprio umbigo. O que a gente torce é que o número dos bons que tenham realmente uma agenda de longo prazo, que sejam realmente generosos, como nós temos casos incríveis no Brasil, como você pode mencionar o próprio Lee Hoare, que assinou o The Give Pledge do Bill Gates, doando 60% do seu patrimônio para a caridade, para a humanidade. Nós já mencionamos o Jorge Paulo, a agenda de educação que ele tem. Poderíamos citar muitos outros aqui, Zé Luiz Setúbal, que é um cara incrível, o próprio Guilherme Bentimol tem uma agenda muito bem estabelecida com ele, Ana Maria Diniz, o próprio Rubens Menin, Eugênio Matar, Daniel Castanho, são pessoas, o Marcos Sanches, o Charles Luiza, que tem uma agenda de participação, como o Pedro Bueno, intensa no terceiro setor, na filantropia, estão prontos para qualquer chamada. O Alex Bering. Então, eu estou mencionando pessoas que estão se colocando para fazer a diferença, como o próprio Bruno Setúbal. Então, o tema nós precisamos de mais gente. E a mudança do Brasil também não pode depender de meia dúzia de pessoas. Esse foi o erro que nós cometemos. O brasileiro não pode delegar a mudança para o outro brasileiro. Nós temos que fazer já a nossa parte agora. Você quer que eu te dê um dado importante, Patrick, só para ajudar a construir a nossa opinião? A ONG que mais capta no Brasil não é brasileira, é francesa. Isso eu não estou criticando a ONG, claro. Faz um trabalho fantástico no exterior, não é? No exterior, mérito deles. Mas isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Será que o brasileiro não acredita tanto no brasileiro? Será que para fazer coisas incríveis tem que chamar Jeff ou Elon? Ou tem que nascer nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Não! Tem coisas incríveis no nosso país que nós temos que apoiar. O empreendedorismo social, eu tenho o maior prazer em ser empreendedor social, em ter uma agenda de inovação, um pensamento de longo prazo, em trabalhar dentro da favela com gestão, com dados, com inovação, com visão de longo prazo. O brasileiro precisa fazer as suas apostas de longo prazo e não delegar para meia dúzia de pessoas, tá certo? Todo mundo participar, do mais rico até o médio e o mais pobre. Até porque é junto que sairemos de uma situação como essa, né? Agora, o Edu, pensando aqui, cara, eu não consigo imaginar, e eu queria te ouvir, eu não consigo imaginar um momento mais propício para a gente mudar a forma de ver as coisas, o mundo, do que esse que a gente está atravessando, cara. Assim, eu tenho 47 anos, né? Eu construí um pouco a minha história, eu não me lembro de algo tão impactante, algo tão que mexe com todos como isso que a gente está vendo agora, né? Em que nos faz olhar para as nossas vulnerabilidades, olhar para todos esses dados que você mencionou, enfim. Então, cara, esse é o momento, né? Eu acho que é o que você falou, não adianta meia dúzia, você citou aí alguns nomes, né? Enfim, e acho que bom que nós temos esses nomes, mas é hora de fazer, acho que de dar um salto maior, né, cara? Eu acho que de subir um degrau, né? Olhar as coisas por uma outra perspectiva, né? Você vê um outro momento mais propício do que esse, cara? Bom, eu acho que nós temos uma oportunidade como nunca tivemos na história. Porque todo mundo está fazendo reflexão e a crise colocou uma lente de contato sobre os problemas do Brasil. Todo mundo enxergou de que
é real. Então, cada um precisa encontrar o seu lugar, e eu vou bater muito nessa tecla, Patrick, no longo prazo. Se quem puder doar 1 milhão, doe 1 milhão, mas quem puder fazer uma assinatura como faz a Netflix, de R$ 39,90 por mês, acesse Gerando Falcões e faça, ou encontre a sua ONG e faça. Mas o Brasil doa menos de 0,5% do PIB para a filantropia. A Argentina doa mais do que nós, em proporção ao seu tamanho. Então, nós estamos distantes em muitos pontos. Nós temos que evoluir. Então, nós precisamos pensar mais nos outros. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito boa, que ela diz que as mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Muito bonito, exatamente. E eu vi uma entrevista sua há um tempo, que quando você fala de doação, você fala assim, a doação, claro, toda doação é ótima, mas é aquela que você sente um pouquinho, que você tem um pouquinho de medo, que você sente que fez alguma falta, é essa que gera resultado. Fala um pouco disso, você que organiza, que recebe tudo isso. Eu achei muito interessante, porque às vezes aquilo que está sobrando, né, você vai ali no teu guarda-roupa, você pega, claro que é positivo, não estou dizendo que não é positivo, mas tem um outro tipo de doação que acho que tem um efeito maior, né? Tem algo que acho que nos tira de um certo conforto e faz a gente olhar de outra maneira, né? Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi sua há um tempo atrás nesse sentido. Fala um pouco, cara. Eu acho que a gente tem que tentar fazer coisas grandes na vida. E aquela doação que você fala, essa doação é muito poderosa. É a viúva da Bíblia que deu a moeda que tinha, sabe? A gente precisa encontrar essa moeda. Sem dúvida. E fazer, porque esse dinheiro na ponta tem um impacto extraordinário. Quanto vale uma oportunidade para quem nunca teve uma na vida? Quanto vale um curso de programação como a gente oferece na favela para quem nunca havia sido escolhido antes na vida? Então é incalculável quando a gente coloca um jovem da favela para trabalhar lá na Faria Lima, ou quando a gente acelera uma ONG lá do Nordeste que não tinha R$1 de receita e passa a tracionar, passa a gerar impacto, passa a ter um reconhecimento. Então, eu acho, Patrick, que todo mundo precisa encontrar o seu Edu e a sua Duda e fazer um investimento de longo prazo, apostar nos nossos sonhos, nos nossos erros, porque nós estamos todos os dias inovando, tentando, fazendo upgrade, errando, acertando para melhorar o Brasil. O que nós precisamos é de uma rede de apoio e de pessoas que tenham a coragem de fazer uma assinatura social na Netflix do bem. O Edu, e eu acredito muito também... Que seja do mal, não que a outra Netflix seja do mal. Não, claro. É importante fazer a Netflix social. Claro, claro. E que tem a capacidade de transformar. E é como eu sempre falo, né, cara, a transformação ela é de cada um, né? Acho que a forma como cada um, porque não tem nada de errado, né? Se você nasceu com muito dinheiro, se você nasceu com pouco, o lance é como a gente vê os valores, né? A forma como a gente se encontra, faz esse encaixe desse lado humano. Por isso que eu sempre gosto de voltar para essa tecla. Esse é um momento único, cara. Eu não imagino nada que possa transformar tanto como esse agora, né? Como a gente está vendo. E eu acredito... Você quer falar alguma coisa? Não, só para... Nascimento é uma loteria. Você nasce num castelo ou nasce numa favela, ninguém tem culpa de onde nasceu. Por isso que eu me relaciono tão bem com gente rica, não tenho problema nenhum. O problema é o rico ter preconceito ao pobre. Aí o problema começa a nascer. Ou o pobre ter preconceito ao rico. Não é onde as pessoas nasceram, é para onde elas vão na vida. Então o pobre tem que querer ir para frente, para cima. E o rico tem que querer ir para a favela. Porque senão vira um rico bobo, que só anda no mesmo lugar, no mesmo metro quadrado, só conhece a Faria Lima e a Paulista. Ninguém pode criar um filho conhecendo só os jardins. Esse menino lá na frente, ele não vai conseguir balancear as coisas da vida. A sua cabeça pensa onde os seus pés estão. Então tem que dar Capão Redondo para essa criança, tem que dar, sabe, Morro do Vidigal, tem que dar Morro do Alemão, tem que dar Poá, tem que dar Zona Sul, Zona Norte, porque isso é a vida. E a classe alta do país precisa
fazer o movimento contrário. O mundo está pedindo menos Paris e mais favela. O Edu, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria trazer uma outra questão para você. Eu observo muito, cara, e você está com que idade hoje? Só para a gente entender, está com 30 e pouco, não é isso? 32. Cara, você é muito jovem, né? Você tem, como eu costumo dizer, você tem muita bola para jogar ainda, né? Ao longo da sua vida. Mas eu observo, cara, e eu tenho ouvido muita gente aqui nesse programa. E aí eu dou um depoimento meu, porque eu acho que essa nova geração, essa geração da qual você faz parte, cara, eu já observo uma certa transformação, uma nova forma de ver algumas coisas, né? É mais ser do que ter, né? É menos solitário e mais compartilhamento, né? Eu observo, eu sou muito... Eu tenho muita esperança nessa turma que está vindo, da qual você faz parte. Fala um pouquinho dessa turma, cara, dessa tua geração, desse seu olhar com essas pessoas que você convive, porque eu acho que é aí, cara, eu acho que... Eu lembro que você também fez uma live, salvo engano, há pouco tempo aí, com filhos de pessoas muito ricas que estudam num colégio famosíssimo aqui em São Paulo, para ter um pouco essa troca, e são filhos que talvez tenha uma plantada aí, uma sementinha, né, de fazer essa conexão, né, do lado de lá da ponte com o lado de cá, né? Eu acho que é interessante. Fala um pouco dessa sua geração, cara. Eu queria te ouvir. Patrick, eu acho que as pessoas, esses mais jovens, estão mais engajados, até por conta do advento da tecnologia. Muito mais informação chega no smartphone deles sobre a realidade social, sobre o mundo, sobre as favelas, sobre as periferias. Eu tenho visto muitos jovens querendo participar. Um dos maiores captadores de recursos dessa campanha Corona no Paredão, Fome Não, foi um jovem chamado Bruno Setúbal, que é super engajado nos nossos programas sociais. Como ele, eu tenho outros, como o Bito, a Adri, o Otto Bongart, a Pingo, Matar e tantos outros jovens que são mega participativos e estão nos ajudando realmente a causar impacto. E jovens que vieram de famílias empresárias que também vieram trabalhar com a gente na favela e que são colaboradores nossos e que fazem a diferença. Poderia citar outros jovens, como a própria Lara Lehmann, que é voluntária, é participativa em todos os nossos programas, o celular sempre está ligado para nos atender. Então, isso é um termômetro e um indicador do que pode ser o futuro. O que a gente quer no longo tempo é cada vez mais desenvolver relações como essa, porque você precisa dos dois lados para mudar o Brasil. Você precisa do lado da favela e do lado do centro, porque o centro é fraco sem a favela e a favela é fraco sem o centro. Mas quando a gente faz isso, a gente fica muito mais forte. Então a minha proposta é fazer isso. Quanto tempo nós perdemos por não andarmos juntos? Quanto progresso, inovação e desenvolvimento nós poderíamos ter criado? Miséria social é uma agenda do século XIX, que já deveria ter sido vencida. Não existe favela na Suíça, porque nós temos que viver todos esses destemperos sociais, desequilíbrio social. Não precisaria, mas a gente precisa derrubar os muros e construir as pontes. Aqui está a fórmula do impacto social. Pena que a turma de Brasília parece que está mais descolada, né, Edu? Eu tenho horas que eu acho que falta um pouco essa questão, o entendimento político de entender tudo isso que talvez você vive e saiba pela sua própria história, né? A gente fica muito nessa coisa binária, né? Certo e errado, esquerda, direita, né? Parece que você nunca pode ter um bom senso, né? Parece que você precisa ter sempre um lado, né? Tem uma coisa meio chata aí também nesses últimos anos. Como é que você vê, cara, isso? Eu acho que a cabeça precisa do lado direito e do lado esquerdo para funcionar. Quem quiser usar só o lado direito ou só o lado esquerdo não vai fazer coisa boa na vida. Não deveria ser tão difícil entender isso, é só juntar os lados. Tem gente boa dos dois lados, não precisaríamos brigar tanto.
A boa parte é que me parece que tem muitos jovens talentosos que estão ingressando na política, aparentemente produzindo algum resultado relevante e que no longo prazo vão poder fazer uma transformação política, e o Brasil merece isso. Você está otimista com esse momento? Você acha que é a grande hora de mudança? Você acredita mesmo? Você sente isso, não só pelas suas ações, mas no entorno? Você acha que essa é a hora mesmo, cara? Eu sou um cara otimista num país com muito pessimismo. As coisas não são boas, mas o empreendedor, ele é teimoso. Eu aprendi desde cedo a teimar muito, a cair, levantar. A gente capota, mas não breca, a gente entorta, mas não quebra. Não, vamos chegar lá. Esse Brasil aqui é muito grande, incrível, com muitos talentos, e a gente consegue escapar das crises. Nós vamos nos reerguer, mas os brasileiros precisam liderar. Não é tempo para covardia, não é tempo para se esconder. O Edu, agora sim, encerrando aqui o nosso bate-papo, que legal, foi muito bom. Eu queria, faz parte aqui do nosso programa, que o convidado, né, que o entrevistado da semana, sugira um livro, algum livro que você acha que converse com esse momento, que você acha que tem uma mensagem legal, que você queira compartilhar com quem nos ouve e assiste, e também a música que encerra aqui esse nosso papo, cara. Eu sugiro a biografia de Nelson Mandela e As Cartas de Bezos. É um livro muito bom para empreendedores. E a música Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Que legal. Aliás, é uma das músicas que muitos entrevistados pensam, porque eu acho que mais do que nunca esse é o momento. Acho que a vida, né? Sempre é bom a gente tentar outra vez, como você falou, cair, levantar, enfim. Gostei das escolhas. Valeu, Edu. Obrigado pelo papo, parabéns pela sua história. Enfim, vamos torcer para que possamos sair dessa de uma maneira, enfim, que podemos, acho que estar mais juntos, como você disse, né? Diminuir muros e construir pontes. Acho que esse é o momento, cara. Obrigado, foi um prazer, Patrick. Parabéns, tamo junto. Aí o papo com o Edu Lira, da Gerando Falcões, aqui no 45 do Primeiro Tempo. E claro, nós voltamos na próxima semana. Um abraço. E, aliás, se você quiser fazer alguma sugestão, entre lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Um abraço.